Oi, gente! Então, a gente vai começar uma série de vídeos aqui no canal da igreja, toda terça-feira. E a ideia é ser um bate-papo com os adolescentes, algo voltado pra gente. E para iniciar isso, eu vou começar a falar sobre o assunto. E aí vão vir várias pessoas falando pra vocês, adolescentes, falando pra gente, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a vida pelo Espírito nos dias de hoje. A gente sabe quanto é difícil a gente viver santo e se santificar nos dias de hoje, ainda mais com as influências que a gente tem, né? A cada dia a gente é tentado pelos desejos da carne e com as influências que a gente tem na escola, enfim, no nosso cotidiano, é muito mais difícil a gente viver pelo Espírito, mas no texto que eu vou ler hoje a gente vê como a gente foi libertado do pecado e dos desejos da carne através de Cristo Jesus. O texto que eu vou ler é Romanos 8, do 1 ao 17. Eu vou ler para vocês. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E aí eu vou falar sobre 3 coisas que a gente consegue ver no texto. A primeira coisa é que a gente foi libertado do pecado e da morte. Isso foi através de Jesus Cristo. A gente não é mais escravo do pecado. Isso a gente consegue ver até em Romanos 6,6, que fala assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E a partir disso a gente não é mais condenado por ele. A próxima coisa é que pra gente viver segundo o Espírito. Quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Isso está em Romanos 8,5. E os desejos do Espírito é a vida em paz. Então, se a gente vive segundo o que o Espírito deseja, a gente vai ter pensamentos de vida e de paz. E se a gente está segundo o domínio do Espírito, significa que a gente realmente pertence a Cristo. Então, se você não está sob o domínio do Espírito, significa que você não pertence a Cristo. Então, a gente tem que perceber bem isso. E o último é que a gente tem que fazer os atos do nosso corpo morrer, porque pelo Espírito a gente precisa fazer os nossos desejos da carne morrer para que assim a gente possa viver. E uma coisa que eu acho muito interessante quando eu leio o texto é que a partir do Espírito a gente se torna filho de Deus e a partir disso, filho por adoção de Deus, e a partir disso a gente pode chamar ele de pai. Isso me dá uma sensação muito legal de você, a partir do Espírito, você poder chamar ele de pai e ter essa paternidade toda. Eu acho muito legal. Então a gente vê como a gente não é escravo do pecado e o quanto a gente tem o Espírito que Deus nos enviou e
E por isso a gente deve viver segundo o Espírito, né? Porque Jesus Cristo enviou pra gente. Só que tá, beleza, a gente tem que viver segundo o Espírito, só que como a gente faz isso, né? Não é tão simples assim e tal. Então eu separei 3 pontos que eu acho que pode ajudar a gente a viver segundo o Espírito nos nossos dias, que a gente sabe que com as influências que a gente tem na escola não é fácil, e o que eu falo pra vocês é pra mim também, porque é muito complicado com tudo que a gente vive. Então eu separei 3 pontos que eu acho que podem ajudar a gente a viver segundo o Espírito. O primeiro, ele é a Bíblia e orar. Se a gente ter uma vida de devocional e oração, é muito importante para a gente ter um relacionamento com Deus, sabe? E se você tá lendo a Bíblia e orando, você tá aumentando a sua fé, e aumentando a sua fé você está se distanciando do mundo. Se você está mais próximo da Bíblia e orando e tendo seu momento de devocional e louvor, você está se distanciando do mundo, e assim você acaba ficando mais longe dos desejos, sabe? A gente vai ser tentado, mas vai estar mais longe quanto mais a gente lê e mais a gente ora. O segundo, se distanciar das pessoas cujo o princípio é diferente do nosso, com aquelas pessoas que acham certo, porque se a gente já é tentado, porque a gente sabe que a gente é tentado, só que se a gente fica perto de alguém que acha que essa tentação, esse desejo carnal que a gente tem é certo, fica muito mais difícil da gente não cair, sabe? Tipo, sei lá, um exemplo. A gente, sei lá, eu tô com vontade de ficar com alguém. Aí, eu sei que isso é errado, só que aí eu vou falar com uma pessoa que acha que é certo. Aí ela fala assim, tipo, fica aí, é só uma ficadinha, sabe? Não vai dar nada. E aí você vai cair. Agora, se você estiver andando com alguém que tem o pensamento certo, você vai falar, nossa, tô pecando, tô com vontade de ficar com alguém. A pessoa vai saber que isso é errado e ela vai te ajudar. Ela vai falar, tipo, não, sabe, isso é desejo da carne, a gente não é daqui, a gente não tem que fazer isso. Então, é muito mais fácil se a gente ficar com pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente se distanciar, é muito mais fácil. E a última coisa, que é meio que parecida com a primeira, é pra gente viver pelo Espírito e sermos santos, temos que ter um relacionamento com Jesus e buscar ser parecido com Ele. Então, conforme a gente tem esse relacionamento com Jesus, a gente vai ser parecido com Ele, sabe? Então, a gente tem que buscar isso a cada dia mais, buscar ser parecido com Ele, a cada dia mais ter um relacionamento com Ele, porque se a gente for buscar ser parecido com Ele, a gente vai diminuindo isso, sabe? Porque Ele é o maior exemplo pra gente a ser seguido, então se a gente for buscar ser parecido com Ele, a gente consegue viver cada vez mais pelo Espírito. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô com muita vergonha, tá bom? Prometo que eu vou melhorar. Tá muito estranho isso, sério. Vocês estão vendo? Eu tô com o microfone cheio de iluminação. Tá muito estranho. Mas é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Quer tentar? Uhum. Ai, eu tô com medo, imagina. Ai, é muito estranho. Mostra aqui, né, o microfone, a luz. Tá, desculpa, vai. Não vai dar certo.